pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série falando sobre o México após a Revolução Mexicana. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior eu falei sobre a Revolução Mexicana. Ela aconteceu de 1910 a 1920. São essas as datas que os historiadores delimitam como o princípio e o fim da Revolução Mexicana. Falei sobre o período do Porfiriato, que foi um período latifundiário que desencadeou no seu final a Revolução Mexicana. Esse governo caiu, veio o governo do Francisco Madero, depois o Vitoriano Huerta e por fim o do Venustiano Carranza, que em 1917 promulgou uma nova Constituição para o México. E é sobre essa Constituição que a gente vai falar hoje, que é uma das principais heranças da Revolução Mexicana para o México. O Venustiano Carranza, ele chegou ao cargo de presidente do México, mas ele era de um grupo, não um grupo popular, como, por exemplo, Pancho Villa era. Ele era de um grupo mais ligado a uma burguesia média, a um grupo de classe média para classe alta e por uma juventude de intelectuais. Então, o grupo que formulou essa nova Constituição não foi um grupo popular, foi um grupo mais mediano. Também não era um grupo tão ligado aos latifundiários mexicanos. Porém, a influência de toda essa movimentação, de todos esses conflitos e de todo o debate de ideias que ocorreu no México durante esse período de guerra civil, acabou influenciando essa Constituição. E ela foi uma Constituição que trouxe em si muitos direitos sociais. Tanto é que normalmente o México ele costuma ser retratado, quando se fala em estado de bem-estar social, como um pioneiro, como um país que teve políticas focadas nessa área, que também é chamado de direito de segunda dimensão, que são os direitos relacionados à igualdade, que são direitos associados à saúde, à educação, à previdência, a determinados fazeres do Estado, determinadas obrigações do Estado, que vão reduzir desigualdade, que vai oferecer determinados serviços para a população. É diferente do direito de primeira dimensão, que fala mais sobre liberdades individuais e caracteriza mais, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, em que essa Constituição ela fala muito mais sobre as garantias de direitos de liberdade, direitos individuais, não tange a direitos sociais. E essa Constituição de 1917 provavelmente foi a primeira a ter esses direitos nela, a ter uma série de garantias nela que a tornou bastante influente. A própria Constituição brasileira atualmente, de 1988, ela tem essa característica de trazer muitos direitos sociais. A nossa Constituição vigente atualmente, ela garante ao brasileiro uma série de direitos. Então, o governo do Venustiano Carranza cria essa Constituição e que traz uma série de direitos, uma série de alterações para o país. E quais foram esses direitos? Entre alguns desses direitos, a gente vai ter um que não é tão de ação social, que é a garantia da propriedade. Se a gente parar para pensar, essa Constituição foi promulgada em 1917, o mesmo ano da Revolução Russa, ou seja, o medo principalmente das classes médias e até mais para as classes burguesas, de perder o direito de propriedade era algo muito forte e, consequentemente, a gente pode pensar que a pressão das classes populares pelo fim da propriedade privada deveria ser alta e essa Constituição ela acabou garantindo isso. Ao mesmo tempo, essa Constituição ela trazia garantias de direito de saúde, garantias de direito de educação. Ela foi o primeiro texto legal da história a trazer garantias previdenciárias. Um dos pontos da Constituição do México de 1917 é de que um acidente de trabalho é de responsabilidade do patrão. Então a gente tem um direito previdenciário, ou seja,
um trabalhador que sofre um acidente no seu ambiente de trabalho, quem vai ter que arcar com o custo do tratamento, quem vai ter que arcar com tudo, vai ser o seu empregador. Então, a gente vai ter vários direitos garantidos. Existem 3 que estão mais em destaque nessa Constituição do México. O primeiro deles é que o México é um estado secular, ou seja, as questões de Estado não devem ser influenciadas pela Igreja. Isso foi um ponto muito forte para o México da época, porque a influência da Igreja Católica se fazia muito presente, principalmente no âmbito da educação. Então a gente tem nessa Constituição a secularização do Estado junto a direitos de educação, a garantia de direito à educação. Isso vai levar ao quê? A formação de um ensino secular público, ou seja, o governo oferecer aos mexicanos da sua própria forma uma educação, e não uma educação que vai ser oferecida por membros da igreja. Então a gente já tem uma quebra de paradigma bastante evidente através desse ponto. Um outro ponto, e esse é um ponto muito delicado, foi com relação à reforma agrária. A Constituição do México, ela estabelecia o confisco de terras de grandes proprietários, principalmente terras que foram obtidas durante o período do Porfírio Dias e que essas terras seriam distribuídas para os camponeses. Então a gente tem uma reversão de um processo histórico. A gente tem no final do século XIX o governo Porfírio Dias, que era um governo latifundiário, e nesse período a gente tem latifundiários acumulando terras. A Constituição de 1917 vai colocar que um dos pontos de um dos direitos do cidadão, um dos deveres do Estado é promover a reforma agrária. E essa reforma agrária ela vai acontecer um pouco mais para frente, ou seja, há um primeiro passo para uma mudança na estrutura de posses da terra no México através dessa Constituição. E um outro ponto igualmente crucial foi com relação aos direitos trabalhistas. A Constituição do México estabeleceu o limite de jornada de trabalho de 8 horas por dia e garantiu um limite de 6 dias de trabalho consecutivos e 1 dia de descanso, ou seja, é um passo muito significativo pela consolidação de direitos trabalhistas. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Brasil, a CLT ela só foi criada mais de 20 anos depois do que essa Constituição mexicana. Então, em questão de lei trabalhista, o México estava bem à frente. Um outro ponto importante também na Constituição é de que não pode haver remunerações diferentes para trabalhos iguais. Ou seja, se 2 trabalhadores fazem exatamente o mesmo tipo de serviço, eles têm que ter o mesmo salário. Não pode haver uma diferenciação entre os 2 lados. Um outro ponto também foi considerar que o trabalho não é um mero produto vendido. O trabalho não vai ser... Você contratar o trabalho de alguém não é igual você, por exemplo, comprar um saco de farinha no mercado. Não, o trabalho é algo especial. Então, legislar sobre o trabalho é algo importante. Criar, por exemplo, um salário mínimo. E um salário mínimo foi uma outra garantia da Constituição. Então, criar determinadas mecanismos que fixem mais alto o preço do trabalho, que fixe mais alto os salários, é algo que tem sim validade constitucional, porque o trabalho não é um produto comercializado como outro qualquer. Então a gente vê que essa Constituição de 1917, ela foi extremamente avançada para a época, ela trazia pontos que outras constituições não traziam e viria a ser muito influente daí para frente, sendo que ela própria foi um produto dessa Revolução Mexicana. No próximo vídeo eu vou falar sobre um outro ponto que foi extremamente importante, que veio na esteira da Revolução Mexicana, que foi em 1929 a criação do Partido Nacional Revolucionário do México e que alterou todo o futuro político do México, toda a política mexicana, a sociedade mexicana ao longo do século XX. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.